E aí, beleza? Então, vamos lá. Recebi nos outros vídeos muitos comentários falando sobre o mercado de trabalho, dificuldade do mercado de trabalho, tanto para júnior, quanto para pleno, quanto para sênior, até gente de outras áreas, na verdade, vieram comentar ali sobre as dificuldades que a galera está enfrentando aí para encontrar as oportunidades, né, aí no mercado de trabalho. Por quê? Por quê? Porque o que acontece, galera? Não é que tá difícil agora. Sempre foi difícil. Essa é a grande verdade, né? Eu falei isso no meu outro vídeo, que não é que tá difícil agora e que as vagas sumiram e tudo tá do jeito que tá. Sempre foi assim. Esse é o padrão, na verdade. Antes da pandemia, o que aconteceu? E antes da pandemia, que eu quero dizer, não é, né, um ano antes da pandemia. É desde sempre, assim, né? Desde antes da pandemia mesmo. Pra você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, antes da pandemia, né, a gente estava enfrentando uma crise econômica mundial ali nos anos 2010 e que durante a década ali de 2010 para frente, todo o mundo estava né, se recuperando ali financeiramente. Então, foi uma época de bastante avanço na tecnologia, mas não existiam milhões de startups, né? Não existiam milhões de startups unicórnios que captavam aí milhões e milhões de dólares nos seus IPOs aí, né? Nos seus lançamentos às bolsas de valores. E o que aconteceu foi que, nessa época, sempre teve emprego, mas a área de tecnologia sempre foi muito boa de emprego. E ainda é hoje em dia, tá? Vocês vão entender o porquê que eu tô falando que ainda é. Ainda é, mas sempre foi muito boa para empregar, vamos dizer assim, né? Vamos usar essa palavra aqui, para empregar ali você. O problema é que assim, ó, antigamente, né, lá nos seus anos 2010, nos seus anos 2000, 2010, ali pra frente, a gente ia presencialmente fazer entrevista, passava pelo que você conversava com o time de RH. Então ali quanto melhores as suas skills pessoais, quanto melhor você se apresentava para o mercado, para as empresas durante a sua entrevista de trabalho, melhores chances você tinha de passar. Então era assim que funcionava, né? E hoje em dia, o que mudou é que hoje você precisa ter ali muito mais conhecimento técnico na hora da entrevista, porque as coisas mudaram, porque o mundo mudou. A forma como as contratações são feitas hoje, elas mudaram. Então pensa que assim, ó, a gente estava, né, vindo ali de uma recuperação de uma crise econômica, o nosso dinheiro não vale muito, né, perante as grandes moedas do mundo aí, mas a gente também estava vindo numa boa onda ali, né, surgindo várias empresas, vários incentivos para empresas de tecnologia, outras empresas de tecnologia vindo para o Brasil e trazendo emprego também, montadora de veículo, enfim, tudo isso aí estava acontecendo, né? E você tem que pensar que assim, galera, aqui é o Brasil também, tem essa, né? Você não tá nos Estados Unidos, você não tá na Europa, você não tá lá na Austrália, você tá aqui no Brasil, velho. A parada é assim que funciona. E sempre funcionou dessa forma. Então, o que aconteceu? Veio a tal da pandemia aí, e o que aconteceu, galera? O mundo teve que se adaptar a todas as diferenças que essa parada trouxe pra gente. Então a gente não podia mais sair para trabalhar. O que aconteceu com as empresas que fazem transmissões ao vivo, streaming, Teams, Microsoft aí com Teams, o Zoom, TeamViewer e tantas outras empresas aí que durante a pandemia captaram muita grana. E eles captaram muita grana e contrataram muita gente, porque eles precisavam entregar aquela ferramenta naquele tempo recorde. Só que agora as coisas mudaram de novo. Então, as pessoas estão voltando para o presencial e eu entendo, galera, vou falar a mesma coisa que eu falei no outro vídeo lá. Eu quero meu home office de volta em algum momento da minha vida. Hoje não trabalho mais home office. Hoje eu não estou programando no meu emprego ali, né, na minha CLT, não sou programador, né, eu faço gestão de alguns times de tecnologia e projeto,
de TI, né? Cuido de desenvolvedores, cuido da parte de infraestrutura, cuido do time de DevOps, um pouquinho de tudo ali, porque na verdade eu sou o owner do projeto, né? Então eu tenho que ter atuação ali em todas as áreas que envolvem a minha demanda. Enfim, então o que acontece? Então eu entendo as empresas que elas querem você no presencial, afinal elas gastam muito dinheiro com aquele prédio, com aquele estabelecimento, com todos os seus funcionários, com toda a estrutura que aquela edificação fornece ali. A aguinha que você toma, o café que você toma, tudo aquilo ali tem um custo para a empresa. E você não estando lá, torna esse custo mais prejuízo ainda, né? Então eles precisam de você no prédio, é simples assim. Não tem como, né? Como a minha empresa não vai entregar o prédio lá só porque a gente quer ficar no home office. É a cultura, né? Então é isso aí que tem que ser, né? E aí, durante a pandemia, veio todo esse home office, só que isso tá acabando. Tá acabando. A demanda pelos softwares que vão resolver o problema da pandemia também já diminuíram, né? Então, assim, você continua fazendo reuniões ali pelo Teams durante todo o seu dia, mas você tá voltando a fazer essas reuniões presenciais também. Você ainda faz reuniões pelo Teams ou pela sua ferramenta aí que você usa pelo Google Meet, enfim, seja lá qual ela for, com pessoas que estão no presencial, mas a ferramenta já está entregue. Então eles não precisam contratar mais uma galera para desenvolver. Eles vão só manter ali o que já está rolando. Entendeu? Simples assim, galera. Então, não tem mais aquela demanda absurda que teve durante aí a pandemia, mas as demandas ainda existem. Empresas ainda estão sendo criadas, produtos ainda estão sendo criados, né? A sustentação precisa acontecer, a evolução do projeto precisa acontecer. Esses projetos também estão crescendo e demandam infraestrutura. Então demanda time de DevOps também para crescer o produto. Envolve mais time de produto, porque quanto mais o produto cresce, mais o time de produto cresce junto também, que está lá dentro do marketing. Então é uma cadeia, né? Então assim, as vagas elas estão aí no mercado, só que a exigência é muito maior hoje, até pelo fato de que muitas pessoas que foram contratadas durante o período da pandemia, né? Eu tô falando muito da pandemia porque antes de falar o que eu ia falar, eu vou falar isso daqui. Eu tô falando muito da pandemia porque a galera usa a pandemia como a referência para a vida e não é. Tá? A gente tem que colocar isso na cabeça. A pandemia não é a referência que a gente tem ali de vaga de emprego. Aquilo foi um momento e esse momento está passando, a menos que chegue outra pandemia aí. Se Deus quiser, isso não vai acontecer. Mas sabemos que vai em algum momento, né? Mas que não seja agora, nessa vida, porque já deu, né? E então, galera, as demandas elas estão voltando ao normal, tá? Então, o que você precisa fazer aí? Né? Não adianta você ficar também aí dentro do teu quarto o dia inteiro aprendendo a programar e não desenvolver o seu lado pessoal. É a parte mais importante, né? Como programador, você precisa vender o teu trabalho. Ou como qualquer profissional de qualquer área, você precisa vender o teu trabalho. As pessoas precisam saber o que você faz, como você faz, de que maneira que você faz isso, né? Então você precisa aprender a conversar, aprender a falar com o cliente, né? Aprender como que você cuida de um produto, como que você testa um produto, né? Você precisa passar por todas essas áreas aí para você entender mais da sua profissão, né? Porque não adianta você estar aí codando alguma coisa que você não sabe como que o usuário vai fazer lá na ponta, não sabe qual que é a jornada. Você vai saber o que tem alguém te falando, mas você não vai ter o conhecimento amplo ali porque você não estudou sobre o comportamento de consumo daquele nicho que você está trabalhando. E não é que você precisa fazer uma faculdade para resolver esse problema, tá? Você precisa estudar. Simples assim, cara. Você tem milhões de ferramentas hoje. Tudo que foi construído aí durante a pandemia está disponível para você aí agora. Um monte de curso, um monte de faculdade EAD aí para você. Tem vários cursos de tecnologia, gestão de pessoas, gestão de projeto que estão grátis na internet. Ah, Diego, mas isso aí para muitas empresas não vale nada. Mas para muitas outras vale muito mais do que você saber programar todas as funções do Java. Tá ligado?
Então, velho, se desenvolva a sua parte técnica também, mas desenvolva você, desenvolva suas skills, tenha abrangência no seu conhecimento, naquilo que você pode oferecer para a empresa. Não oferece só código, porque código qualquer um pode oferecer. Tenta trazer um pouco mais aí, que eu acredito que essa é a chavezinha aí, ó, que muitos de vocês que estão vendo esse vídeo agora precisa girar aí para entender como que o mercado funciona. Né? Porque, cara, você pode aprender a programar agora aí, ó, você pega aí uma paradinha, começa a codar aí, beleza, mas desenvolver as suas soft skills, né? O seu conhecimento, as coisas sobre você, o que você pode oferecer, além de programar, cara, você tem que ir ali um pouquinho, né? Pegando ali, estudando um pouquinho ali, e não vai ser do dia pra noite, porque são muitas coisas, entendeu? Então, comece por isso, né? Ou já tá programando aí, cara, separa aí 1 hora da sua semana, 1 hora do teu dia, sei lá, como você achar melhor para você, né? Tudo é da tua urgência, quanto tempo você tem, o que você pode fazer, você tá com pressa, você não tá, você tem filho, você não tem, né? Tudo vai de você, cara, determina o tempo para você aí, que você quer fazer as coisas para evoluir na tua vida, na tua carreira profissional aí, seja ela qual for, só faz. Porque se você fizer, vai dar certo.